Com a palavra, o senhor Acácio Valdo Cordeiro Maciel, presidente da Sindicerv, falar a respeito das recomposições salariais dos servidores públicos em geral. Boa noite, presidente, componentes da mesa diretora, nobres vereadores, servidores aqui presentes e todos os outros demais. Bom que o senhor já adiantou bem a minha conversa por aqui também, colocando toda a situação, mas mesmo assim vou fazer o uso do tempo, que é os 45 minutos, né? Não é isso? Brincadeira. Mas eu te coloquei, eu antecipei aqui, mas eu... Brincadeira à parte. Brincadeira à parte. Bom, presidente, referente ao decorrer aí do ano de 2019, a gente teve algumas discussões. No início do ano eu tive aqui para poder pedir apoio a essa casa para poder estar ajudando com as revisões salariais. E é de praxe, esse ato de eu fazer o uso dessa tribuna aqui, ela é de praxe, todo ano eu venho cá para poder pedir apoio. E a matéria que o senhor já fez uma leitura por alto, eu gostaria, em empenho de todos os outros vereadores, para poder fazer esse apoio, porque a gente tem um servidor público recebendo um cartão, sendo que hoje está abaixo de 500 servidores públicos, e a gente conseguir um número bem maior, que gera no valor de 1.055 servidores públicos, seria de grande interesse da classe de servidores públicos. Outra situação que a gente vai passar por ela, e eu gostaria de trazer bastante clareza nela, é a situação dos 3%, que vai ser descontado no mês de março na folha do servidor público, referente à previdência própria do município. Inclusive, essa situação vai trazer um grande desconforto pelo fato que no regime geral pode sim ter uma escala de outros valores, e a gente ter servidor público do processo seletivo, os contratados, os demais contratados, que contribuem pelo INSS, ele vai estar, na verdade, pagando um valor bem menor à previdência própria, à previdência de regime geral. E nós, servidores públicos efetivos da casa, estará pagando praticamente um teto bem alto, que é os 14%. Mas isso vai acontecer quando? Isso, a data final para poder resolver as questões é em março. E já fiz um levantamento da legislação, gostaria que vossas senhorias também fizessem um trabalho de casa referente a essa matéria, pois se demonstra que o município, que a previdência própria do nosso município, ela é deficitária. Então se discute o seguinte: todo município que tem a sua alíquota deficitária futuras, as projeções futuras, e ela é deficitária, será descontado os 14%. Então a gente vê que a chance é mínima do servidor público de Pompéu não contribuir com os 14%. Até mesmo porque na criação da Previdência do município, o desconto do patronal... Só complementar aqui, eu libero, senhor. O desconto do patronal, quando iniciou-se essa casa, a Previdência, ela era de 4%, o servidor público 9%, e foi crescendo esse patronal e o servidor público chegou a 11%. Então, essa manobra, provavelmente, não vai ter como, e os senhores vão acompanhar essa matéria, vão estudar, vão analisar, e vai ver que é situação de lei federal. Então, quando se discute lei federal, é meio difícil da gente fazer as artimanhas, né? Pois não. Só para confirmar, Vossa Excelência faz parte do IPSEMP, não faz? Sim, só faço parte do conselho, sim. Tá, se é lei federal, esse projeto então vai vir para a Câmara, não gasta vir para a Câmara então não? Vai vir, sim, senhor, para atualizar. Vem conforme a lei federal, fazendo atualização na lei municipal. Mas então esse projeto, meu voto eu não tenho. Porque eu não vou deixar tirar do funcionário público, para mandar para o IPSEMP, sendo que pelo que eu vi nas redes sociais, no jornal, todo funcionário que tiver um atestado, que tiver licença e tudo mais, o IPSEMP não vai pagar mais nada, é tudo a prefeitura. Então, só tá tirando o bolso do funcionário público, né? Então isso é uma coisa
também nós, os funcionários, nós, vereadores, não podemos aprovar. É muito prematuro hoje, né? A gente está discutindo essa questão, até mesmo porque eu acho que todos nós temos que analisar mais essa legislação. Então, eu acho sim, a decisão hoje é muito prematura, porque além disso, de repente, a responsabilidade que vai vir para a Vossa Senhoria, com certeza ela tem uma cobrança maior. Então, ela deve chegar junto com isso uma cobrança, porque se de repente deixar só para disponibilidade de querer ou não querer votar o projeto, fica fácil da gente trabalhar, né? Mas com certeza ela deve ter algum peso em cima dela, eu acredito que deve de ter, mas é isso que a gente tem que estudar. Você é um cara muito inteligente, você sabe que tem. Você faz parte do conselho e você sabe que quando desconta de um, desconta de todos, e quem vai pagar o preço, não estou falando que eu sou a favor, não, mas você sabe quem vai pagar o preço são os funcionários mais novos, que lá na frente o Instituto pode, né, ter um problema financeiro, e aí quem dança? É quem hoje você está pedindo para que não seja aprovado, e quem dança são esses. A responsabilidade não cai nas costas do presidente do sindicato, cai nas costas de quem vota a favor ou contra. Você é inteligente. Só espero que você não use apitozinho, né, e vai para a rua novamente. Essa questão 2035, a projeção nossa é para 2035, Nilson, a projeção da Previdência é 2035, ela não ter mais condições de bancar as despesas dentro dos conformes que se discute. Agora, quem vai pagar o preço, querendo ou não, é o servidor público pagando 14%. É ele que vai pagar. De fato, o que se estoura é nas costas do trabalhador, é o que a gente está acompanhando, as questões dessas irresponsabilidades das leis federais, e às vezes acontece com nós aqui, mas não estou falando que, né, estou colocando no geral. Mas, me permite uma parte? A questão da Previdência do Brasil, é lógico que Pompéu, Minas Gerais, Pompéu e todas as cidades, ela pode sim, nesse período aí, ter uma melhora com o crescimento econômico, né? Se você tiver uma valorização do crescimento econômico, valorização do salário, valorização da renda, isso aí, esses números para 2035 muda muito, né? Agora, eu vendo aqui, né, adiantando um pouquinho, se a base do prefeito não vota, muito menos nós, né? Essa matéria, igual eu falei com os senhores, ela é uma matéria para mês de março e a gente não vai se discutir, a gente vai ter outros momentos para poder discutir ela. Só que hoje, como diz outro, enviaram, né, para uma reunião extraordinária, eu acredito que tem, já mandaram os projetos de lei, e a minha preocupação é o seguinte... Não estou não. A minha preocupação é o seguinte, o projeto estando e a gente avaliando, e os senhores avaliando ele está dentro das normativas, está dentro da lei municipal. Os valores estão dentro da lei municipal. O que não está, o que na verdade não se demonstra nele, é a satisfação e o respeito pelo servidor público, se ele não vier para essa casa com 8%, já o município ciente dessa situação e não respeitar o servidor público, colocando os 3%, para que não dê ele prejuízo. Aí sim, é o meu ponto de vista, é a análise que eu faço. Aquilo ali é o que o servidor público precisa? Isso é fato. Isso não é o que ele precisa. Aquilo ali é o que a lei obriga. Então, quer dizer, agora o que ele precisa, na verdade, no mínimo, por respeito a ele, seria mais 3% para a hora que o ato acontecer em março, não dar ele prejuízo na folha, direto na folha. Porque se a gente chegar em mês de março, quando chegar o mês de março e essa manobra for feita, aqui deu 5%, se discute, se gloreia, que deu um pouco acima do índice de inflação, 0, alguma coisa. A gente não vê isso na nossa folha, não. Isso não faz diferença no mercado quando a gente vai fazer as nossas despesas, não. Isso é fato. Mas para o município se gloreia. Agora, chegar em março, tirar 3%, o servidor público que recebe um salário mínimo, ele ficar com 3% negativo na folha, isso é um ato que vai acontecer. Então eu avalio o seguinte, eu avalio e peço apoio a essa casa, que o mínimo que a gente tem que conseguir para o servidor público é no mínimo 3% em cima do índice de inflação, para reparar essa situação, porque os senhores, ao chegar no mês de março, os senhores vão apreciar essa matéria e vai ver que não vai ter muito o que fazer.
Essa matéria não tem muito o que fazer, porque ela vem de cima para baixo. Então, ela não tem como a gente trabalhar dentro dela. E eu espero, inclusive tem normativas que já foi encaminhado para os conselheiros, a gente já fez as análises. Então, quer dizer, tem possibilidade dessa situação alterar? Tem. E o José Romualdo está coberto de razão, tem forma de alterar. Quer dizer, precisa de um certo tempo também. É melhorando a folha de pagamento do servidor, é reduzindo o número de funcionários públicos que contribuem para o regime geral, aí fazendo o trabalho de efetivação, e isso graças a um grande trabalho no final do ano, a gente fez do município, conseguiu reverter uma situação que estava alguns contratos lá, ameaçados até por terceirização, e o sindicato, através de denúncia do Ministério Público, conseguiu reverter essa situação. Ainda tem novas avaliações do quadro para ver se ninguém ficou para trás. Ainda a gente vai levantar essa matéria. Então, eu sou a favor do servidor público efetivo contribuindo para a Previdência. Se tiver o salário melhor, aí sim, encurta mais as possibilidades dela ser deficitária. Eu concordo plenamente com a sua palavra nesse ponto de vista. Eu queria só fazer mais uma... Quando você defende a tese de nós conseguindo 3% a mais, que eu tiro como base aqui, eu já coloquei isso nas redes sociais, que eu só voto aquele índice. É lógico que eu, na hipótese de não chegarmos a conseguir alguma coisa, depois que provar que não cabe mais, até porque eu já expliquei essa razão aqui. Agora, nós damos 3% porque vai aumentar 3%, vamos, todo mundo vai votar. Só que se a lei de responsabilidade fiscal em 2021 tirar esses 3%, porque por obrigação da lei, porque o orçamento de 2021 não vai comportar, e aqui já está previsto na estimativa 2021, 52,4%. Se isso, que está na própria demonstrativa financeira aqui, se configurar, o prefeito que estiver lá terá que tirar esses 3%. E os 14% permanecerão, não é isso? Todo mundo sabe. Então, a gente vai estar tentando empurrar para frente e estaremos aí, por força da lei, por força de coisa, tapeando o funcionário. Porque se você olhar aqui, está aqui, a estimativa 2021, só da correção monetária, 52,42. Então, o prefeito que estiver lá terá que adequar dentro dos 51, vai ter que tirar essa diferença, Então, não, os 54 você já está infringindo. Não, 54 você já recebeu do Tribunal de Contas recomendações para voltar aos 51. Certo. Então, tudo bem. Vai chegar uma hora que vai ter, mas, quer dizer, dos males o menor. Vamos lutar. Eu tenho um número aqui que é 12%. Nós pedimos 12% que está sendo dado. Agora, se o setor administrativo lá da Prefeitura, a Rosana, o Marcinho, nos provar que cabe só 8%, vamos bater com esses 8%. E eu não sei se esse assunto terminou, você entrou, já estava anotado aqui, eu quero saber de outros profissionais, tipo professores estão me ligando, que elas não foram efetivadas. Eu queria saber se o sindicato tem, mesmo, eu vou já adiantar, mas você termina essa parte da coisa, e nos falar quais os outros profissionais o sindicato sabe que foram concursados e que não estão sendo efetivados. Por quê? Se o prefeito aumentou o número de secretaria, aumentou as contratações de novo, é porque tem orçamento para efetivar esse pessoal. E a própria, está aqui, a própria estimativa aqui nos prova que tem condição. Então eu quero, juntamente com o sindicato, em cima de números que a Prefeitura nos mandou, exigir a efetivação de todos os concursados. Depois, se ele comportar aumento de secretaria e contratação e cargo comissionado, aí se faz isso. Mas, em cima desses números aqui, Cássio, nós cobrarmos a efetivação de todos. Pois meu nobre.
a questão da questão, principalmente quando o senhor coloca a situação de professores, eu não sei se é do conhecimento do senhor, mas cada instituição hoje cada instituição no nosso município, graças a uma lei que o próprio prefeito que está lá hoje começou a alavancar as atividades quando ele ainda assim era vereador, que era levar essa ferramenta de diretor de escola para o professorado. E hoje é lei, já existem as eleições entre elas. Então é muito fácil a gente fazer uma análise, uma avaliação do quadro. Se cada instituição daquela precisa de um diretor e ele tem que ser um professor, então quer dizer, se ele tem que ser um professor e principal da instituição que se trata o assunto, poderia sim esse professor, então cada instituição deveria ter um professor a mais efetivo pelo município. Então se faz esse contrato desse profissional. Esse profissional poderia estar contribuindo para a nossa previdência própria. Esse profissional poderia fazer parte daquela instituição como efetivo. Não precisaria de abrir contrato todo ano por causa dessa questão, das questões das eleições. Porque quando acontecer as eleições, vai ter que tirar um professor escolhido pela massa de servidores daquela instituição para colocar ele como diretor de escola. Então, de toda forma, vai precisar de um profissional para poder fazer o trabalho de diretor. Então, eu vejo que sim, tem mais possibilidades sim de efetivar mais servidores públicos, principalmente professor. A gente vai avaliar todo esse cenário, a gente começa agora, a partir depois das voltas às aulas, porque o pessoal estava de férias, e tem ainda esse trabalho. Eu trago para os senhores aí novas novidades sobre esse assunto, conto com o apoio do Ministério Público novamente para fazer esse levantamento e esse trabalho, pois foi através dele que a gente conseguiu resolver a situação dos demais profissionais e que um tempo bem mais curto. Se de repente a gente vê que vai ser mais difícil, a gente pega outras vias, que é a judicial. A gente vai tentar evitar ela, não é por fato do desgaste, mas sim pelo tempo que é necessário para poder tramitar na nossa justiça, né, brasileira e na justiça comum, esse tipo de situação. Então, às vezes, a gente consegue, através do Ministério Público, fazer os acordos, né? E referente, eu gostaria, o Nilson acabou de se retirar, mas você está aí, ô Nilson. Agora, referente à questão de apito, eu sempre tenho que falar sobre os meus apitos aqui nessa... Foi. E eu gostaria até de fazer uma pronúncia, até para Vossa Senhoria mesmo, Zé Romualdo. A gente sempre alfineta mesmo, isso é fato, mas eu alfineto aqui, né? O senhor usa a rede. E na rede eu não posso alfinetar o senhor, porque eu preciso dos seus votos nos projetos referentes ao servidor público. Então, quer dizer, eu tenho que ser sensato, porque se eu tratar o senhor da mesma forma que o senhor me trata na rede social, eu te falto respeito, eu vou ser grosso com Vossa Senhoria. Então, eu tenho que vir para cá para a gente discutir as questões dentro dessa democracia aqui, que aqui é o nosso ambiente. A gente já colocou essa questão anterior. Mas deixa eu comentar uma coisa com o senhor. Para usar as redes sociais e me responder, não vai interferir em nada em minha votação aqui, ela sempre de acordo com o que eu acho que é bom para a população e com a maioria. Você nunca vai ver o inimigo de uma pessoa porque ela me ofendeu no exercício da vereança ou de opiniões. Agora, se me ofender for fisicamente, é diferente. Mas pode ficar à vontade. Não, de forma alguma. Eu não gostaria de momento nenhum ser grosso com o senhor e poder perder um voto. E ali eu tenho certeza, se eu responder Vossa Senhoria ali, vai ser ataque. E aqui não, aqui eu chego mais tranquilo, aqui a gente chega mais sensato. Mas se a gente for bater trela lá, o bicho vai pegar. Então vamos deixar isso para um lado. Inclusive o senhor já está ofendendo muita gente ali, que eu já tenho percebido. Existe a confusão e eu não quero sair ofendido ali na rede social com o senhor, não. Mas aqui, queria colocar para o senhor que existe um engano da parte do senhor, houve-se um engano da parte do senhor, quando o senhor colocou nessa casa aqui, no discurso aqui dentro mesmo, porque na rede social eu nem estou olhando o que está rolando lá não, mas eu fiquei sabendo que o senhor falou de mim. Mas isso não vem ao caso. Quando o senhor colocou aqui referente que o sindicato contratou uma empresa para poder fazer os levantamentos dos fundos, eu até queria esclarecer para o senhor aqui que foi a Câmara Municipal que fez aquele trabalho, porque é um serviço bem melindroso e o Legislativo deu um apoio muito grande.
E é um serviço que eu até oriento. Quando os senhores perceber que haja necessidade com as dúvidas dos valores e das organizações da administração pública, da parte do administrativo, talvez façam novamente. Ele é interessante. Eu acompanhei aquele serviço de perto. Paulo, o senhor que era o presidente naquela época? E o serviço foi um serviço melindroso, um serviço que eu acompanhei ele fazer ali. Então, quer dizer, trazia para a gente uma clareza no que, até onde que a gente podia avançar e até onde que a gente poderia recuar. É um serviço interessante. Talvez, seus senhores, perceber que até as projeções, e que, vou soprar, né, que o nosso prefeito, eu ouvi falar que ele está atrás de recursos do governo do estado, de umas dívidas que está tendo aí. De repente essa verba, faz-se uma análise melhor desses valores, talvez a projeção para 2020 nem seja o que está no papel hoje. Então talvez a gente possa melhorar isso aí mesmo. A gente tem que estudar essas matérias. Mas deixa eu só, infelizmente não dá aqui para confirmar o que eu vou te falar. Como o Joaquim eu não era vereador nessa época, então eu não sabia que foi a Câmara que pagou, mas na hora que o Joaquim resolveu no último ano dar 11%, e eu tinha brigado muito com ele, e ele brigava feio comigo, às vezes até de falar comigo que se algum dia eu estivesse no lugar dele, eu fizesse o que eu estava propondo. Então por isso que eu falo com você que eu nunca fiquei com raiva dele, a não ser momentaneamente, mas ele me ligou, estavam os professores, estava o Azéia aqui, e eu comuniquei a eles que o aumento será de 11%, o Azéia queria 20%, depois ele caiu para 16%, eu comuniquei que é 11%, o Azéia não ficou satisfeito não. Palavras do Joaquim Reis para mim, falou, e você está satisfeito, Zé? Eu falei, se você tiver dado o máximo que você puder, era o último ano, né? Ele não tinha dado no penúltimo. Se você tiver dado o máximo, eu estou satisfeito, Joaquim. Então eu vou estar satisfeito se nós dessa casa, já que não é o sindicato, e sei que o sindicato perdeu recursos, né? É o sindicato do Brasil inteiro. Se essa casa puder te ajudar e nós fazer o levantamento de quanto é o limite máximo, eu quero que o prefeito dê o limite máximo para ajudar ele a cumprir a promessa dele. Não é promessa minha, não. É cumprir promessa de campanha do Azéia. Porque ele deve, seu funcionário, dar o máximo. Depois, se o ano que vem, ou no meio do ano, esse máximo tiver ultrapassado o limite, ele tira nos cargos de confiança, como a lei fala, e nos outros. Não é assim que fala? Então é isso que nós vamos fazer, se a Câmara estiver de acordo. Nós vamos levantar esses dados, se o município só pode dar aquilo mesmo. E a questão aqui é também um outro assunto que é muito relevante nas redes sociais com o senhor, e aqui também, né, e a gente sempre trata ela, que é a questão da necessidade de alguns trabalhos de piquete, alguns trabalhos de trazer carro de som. Isso é uma manobra sindical que ela é feita sempre quando é necessário fazer. Ela é um desgaste. Ela é um desgaste tanto para o servidor público que está andando atrás, ela é um desgaste para o dirigente sindical, ela é um desgaste para o judiciário, ela é um desgaste para o prefeito que está cometendo-se, na verdade, a injustiça contra o trabalhador. Só que temos que ser sensato. Eu tenho uma carreira sindical, graças a Deus, e vai completar 10 anos, e ela não vai parar por aí, até mesmo porque estou tomando outros rumos aí nesse meio sindical, numa fase muito mais difícil do que quando eu comecei, que ela agora está sofrendo muito, mas estão renovando as matérias e as formas de trabalhar. Então, se precisar, o caminhão a gente já até equipou todo o equipamento de som, esse caminhão amarelo, que agora eu faço parte da diretoria também da Nova Central. A gente deu uma manutenção nele tudo, porque esse ano, ele é um ano típico. Ele é um ano típico que não tem muita necessidade de precisar de caminhão de som. Eu vou lembrar ao senhor que os primeiros 4 anos de gestão do Joaquim, que foi quando eu comecei a jornada do sindicato, a gente sentou e negociou e conversou 4 anos. Foram 4 anos sem, na verdade, trazer atraso na folha de pagamento do servidor. Não deixou de dar o primeiro ano deixou de dar reajuste, no segundo ele fez a recomposição, acertou os valores. Até tinha colocado que tinha dado
número muito maior e tal, mas aquele número maior estava repondo um outro ano anterior que tinha deixado de dar. Quando chegou 2015, o maior índice de inflação que a gente passou, que era 15%, o sindicato pediu 20%. Essa casa fez o levantamento dos dados. O cartão alimentação saiu de R$50 e foi para R$75. Nesse fato, a única coisa que ele fez é de dar uma porcentagem mais alta no cartão, que foi 25% a mais no cartão alimentação. E a folha de pagamento do servidor, até hoje, está faltando os 15%. A gente sempre pede, sentei por várias vezes aqui, nessa casa aqui, quando os candidatos a prefeito foi sair para a campanha eleitoral, a gente fez um debate e desde lá, tem uma carreira de trabalho colocado. Esse 15% é o que estava a menos, que o servidor estava recebendo a menos? Era uma revisão. Tinha que completar com o quinquênio? Uma revisão, é isso. Então, quando aconteceu essa campanha eleitoral, que a gente fez um debate com os prefeitos, a gente colocou para eles aqui uma demanda grande de serviços. Tem um equívoco seu aí, o Nilson até foi em cima, nós não tivemos inflação de 15% depois do Plano Real, não. Dá uma olhadinha no 2015. Tá. Depois o senhor faz um levantamento que ele... Nós não olhamos, não é pela inflação, não, é índice do INPC. O INPC. E nunca chegou a 15, não. Nunca lembro que chegou a 15. Não, lógico que não chegou. Foi 11,28? Foi 11,28. Então foi um equívoco mesmo. Então é 11,28. Aí a gente pediu 15. Toma dos dois. Mas eu vou averiguar, eu vou dar uma olhada lá também, porque a gente está falando de coisas há 5 anos atrás, né? Então, o importante é não perder a questão fracionária, a gente não perder ela. Se ganhar todo ano um ganho real, tem possibilidades da gente melhorar a folha do servidor público, que é uma vergonha hoje. Não só a nossa aqui, mas eu coloco em destaque a nossa, porque a nossa é uma das menores. E uma avaliação que eu tenho aí é essa questão. Tem possibilidade de servidor público, no mês de março, receber a barra de salário mínimo? Tem condições. A hora que chegar nessa casa a questão da mudança, da questão da Previdência, e se a gente ficar engessado, porque vai ficar engessado. Vai ficar engessado porque nele fala sobre um certo documento que o município precisa, se de repente não regularizar a situação, eu não lembro agora o nome do documento. Você já fez uma assembleia com o servidor e perguntou eles se prefere os 5% ou que a Câmara vota contra, lá os 14% que é a lei federal ou que a Câmara vota contra, mesmo sabendo que o futuro pode prejudicar eles? Você já fez uma assembleia com eles e questionou eles o que eles preferem, se a Câmara vota a favor dos 5% ou contra? O problema aí, Nilson, Porque eu lembro que no mandato passado, você preferiu que a Câmara votasse um ponto alguma coisa do que contra. Não, votar contra aos projetos de lei, o sindicato hora nenhuma orienta, e até mesmo não pode orientar, só pode discutir. É o que você está falando. Agora a questão da gente pedir uma melhoria e que ela apareça na folha de pagamento ou ela apareça de outra forma, para não tomar o prejuízo lá na frente, eu acho que cabe a todos nós discutir a questão, sentar com ele e discutir. Isso tanto os vereadores da oposição, quanto eu acredito, eu acredito que não exista mesmo, eu acredito que todos abraçam a questão e é colocar as questões a trabalho. E qualquer hora, presidente, qualquer hora que os senhores quiserem que a gente vá reunir, discutir as questões, estou à disposição, vamos bater na tecla, vamos procurar esse recurso, gente. Eu tenho mais uma pergunta para você. Tem chegado a mim, principalmente do ano passado, 2019, várias queixas de funcionário falando que aumentou muito uma certa pressão através de ata e processo administrativo. Que diz que tem até uma câmara lá que, dependendo do que você falou, faz a leitura labial, isso era o ano passado, e aí você faria uma ata, e você era convidado a assinar que
falado aquilo. Isso, eu acho que é lá do tempo do Ritter. É verdade isso aconteceu lá? Eu coloco o seguinte, José Romualdo, coloco o seguinte: o serviço público, ele é burocrático. Todo serviço público, todas as matérias do serviço público é burocrático. O que eu vejo que acontecia no passado, que era o errado. O errado é um chefe imediato chamar o servidor, ou às vezes até humilhar ele com palavras, igual fazia. O serviço, eu tenho um título público, né, de servidor público, passei no concurso, igual os demais, e às vezes até dos processos seletivos. É o certo sentar com o profissional depois que comete algum tipo de situação, porque às vezes o servidor público possa nem ter feito o errado, nem provocado o erro. Às vezes o próprio serviço público não tem condições que esse trabalhador faça o serviço e prestar o serviço para a sociedade. Nesse caso, vai se fazer um chefe imediato com um ar, talvez aconteça, com um ar até de arrogância ainda, porque querendo ou não, Pompéu ainda é um município de coronelismo, às vezes sentam ainda para poder provocar uma situação de registrar uma ata e tratar o assunto. Às vezes acontece do servidor público não conseguir argumentar os assuntos sobre aquela situação do que ele se trata dentro da ata. Aí procura o sindicato, muitas das vezes, a gente volta atrás com eles, se discute a questão, coloca parecer em cima da questão, com as falas do servidor público. Esse trabalho a gente vem acompanhando também. E as questões do processo disciplinar, é natural também, igual a gente está vendo aí, tem um monte de casos rolando, né? Ele é normal, tem que ter averiguações dos casos. Então, o sindicato tem o advogado dela que fica disponível, não deixa o servidor público partir para uma sindicância dessa sem o acompanhamento dele, e a gente tem acompanhado os trabalhos. Tem perdido o servidor público só na situação mais grave. Tem situações que não tem como a gente segurar. Infelizmente, tem hora que os nossos companheiros erram e erram para valer, né? Mas na maioria das vezes, a gente vê injustiça acontecer e ela é corrigida. Agora, as questões de atas vão para a pasta, estão indo para a pasta. Hoje, com muita orientação. Inclusive, o servidor público hoje está muito bem orientado e a gente vem orientando, cada dia que passa, orientando mais. Ele tem o direito da palavra dele e tem que ser redigido na ata para que ele assine essa ata. A fala dele tem que aparecer na ata, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho em massa. Bom, presidente, não tendo mais nada tranquilo? Eu ainda falto quantos minutos aí? 40. Gostaria de agradecer o espaço, meu irmão. Me desculpa aí por ter espernado pelo... E aqui, só colocando aqui para o Kennedy, não sei se o senhor prestou atenção, mas quando agora, né, de um tempo para cá, o senhor vem usando esse bigodinho, eu resolvi tirar para poder não atrapalhar a sua imagem aí. Muito obrigado, senhores. Ô, Acácio, vem lá com o pessoal, talvez os vereadores que lá discutir o caso do salário, lá você marca a reunião com eles lá, né? Com a turma aí, né? Algum vereador quer discutir? A gente tem uma demanda aqui, gente. É a questão que tem um projeto que se pede uma reunião extraordinária. A gente precisa de uma ação. O que os senhores colocam? Vamos organizar uma reunião aqui já imediata? Eu gostaria de dar uma sugestão aqui, que eu já dei, mas de uma forma. Será que a nossa empresa de assessoria contábil não tem condição de nos auxiliar para ver o limite máximo? E aí, já levando em conta o máximo mesmo, né? Que se depois precisar, ele demite o cargo de confiança que ele está aumentando aí. Pode olhar com o assessor com o Moura amanhã para ver o que pode olhar para a gente aí. A Liliana confere isso com o Moura amanhã e depois dá a resposta para a gente. Gente, então, muito obrigado, senhores, viu? Muito obrigado pelo espaço aí. A palavra está franca. Palavra, vereadora Eloy. Ô, presidente, esses projetos, queria que o senhor desse uma olhada amanhã com calma nesses projetos extraordinários de aumento de salário, porque algumas pessoas me procurou e falou que sim, tinha que ser votado alguma coisa disso para receber na quarta. Eu não sei se procede, mas olha isso amanhã com carinho, porque talvez, parece ter uns projetos aí com erro, corrija amanhã e quarta-feira nós faríamos a reunião, ou amanhã à noite ou quarta de manhã, né? Esse projeto está tudo com retroativo a janeiro, então não tem problema ser votado. Está tudo prontinho, não vai prejudicar o servidor? Não vai prejudicar ninguém, não. Não, beleza. Eloy, só não vai receber vai receber o salário retroativo.
Entendi. Entendeu? Recebe Só na que vai outra receber folha. esse mês. Na outra Só folha... que o salário do funcionário público esse mês vai atrasar. Na minha preocupação é só em prejudicar o funcionário. Se não vai Não, você prejudicar, vai receber. Só que em vez de receber dia 7, vai receber para dia 10 agora. Vai demorar uns dias para pagar. Porque a folha estava pronta. a folha estava pronta já com... Isso. Só vai atrasar só isso, mas Mas receber também vai. não compensava conversar com eles para mandar o certo e fazer reunião amanhã à noite, não, Vilmar, para já receber esse mês? Você não acha, não? Vai. Se a prefeitura conseguir corrigir amanhã, só nós voltar amanhã. Que ver se eles vão mandar o projeto corrigido. Se não mandar, não tem jeito. Está tendo algum problema nos projetos do Dr. Paulo? Tem uns detalhes lá que teve que voltar para corrigir? Não. Não. Ele não deu parecer hoje porque mandou para lá o projeto. Ô, mas olha para nós. Ele falou comigo que tá tudo certinho. Olha para nós com carinho amanhã, porque às vezes o funcionário receber esse mês já é importante para ele, entendeu? Comigo o doutor Paulo falou que estava tudo errado. Ele chegou na minha sala e falou, Zé, não tem jeito de eu dar o parecer para você que os projetos estão todos errados. Ô, Mário, isso é só confirmar amanhã e Ele falou assim, nenhum está dando retroativo. se der prazo de resolver, Estava dando retroativo só das professoras e dos agentes. Dos funcionários. não Já tá. tá na pauta aqui, ué, onde retirou os projetos e corrigiu, ué. Tá aqui aqui, ó. ô Vilmar, não, o pedido é só esse. É só para você olhar com carinho amanhã. Se tiver jeito de corrigir, de resolver o que precisa resolver, Tá tudo corrigido. vota ou amanhã à tarde, de noite, ou então na quarta de manhã, quarta, meio-dia. Só olha para nós, para não prejudicar eles. Eu acho que não vai prejudicar ninguém, né? Porque vai só, igual o Paulo falou, só vai receber. Mas Vai só receber que agora, receber. Muitas só vezes, Vilmar, a pessoa está esperando já receber nesse mês, cara. Não, se tiver gente de votar o projeto, não tem nada. Então, nós votamos amanhã à noite, ou Aconteceu, não tem parecer dos projetos. quarta-feira de manhã. Eu até perguntei ele, o Paulo viu? Não teve Eu parecer perguntei, dos ele falou que os projetos. projetos estão todos corrigidos. Ninguém pediu para não votar o projeto, não. O doutor Paulo falou que não teve parecer do projeto. Pois é, mas agora, se ele falou com alguém... Se tiver parecer, é só a gente votar o projeto amanhã. Não tem problema. Eu só não posso deixar o povo que está aqui enganado. Porque ele falou comigo que os projetos estão todos corrigidos. Só não tinha o parecer. Eu tive aqui 2h da tarde e falou comigo que não estava. Então falou com o Zé. Na Então, hora que o Eloy pode estava ter com ele, ele chegado os saiu. projetos aqui à tarde. Agora à noite, a hora que eu cheguei, ele falou comigo que está tudo certinho. Os que estavam errados, está tudo corrigido. Portanto, se você ver a pauta aí, tem as mudanças. Então pode votar o projeto amanhã, só dá o parecer. O Zé dá o parecer, a comissão dá os pareceres e o Geraldo, Paulo, é de acordo. O salário do funcionário vai tudo amanhã. atrasar esse mês. Quem estiver esperando o salário dia 7 não vai receber dia 7. Só isso acontecer. Do aumento do servidor, isso aí não tem problema não, pode ajeitar amanhã. Agora os outros projetos estão pedindo extraordinário, eu quero prazo máximo nele. O de aumento do servidor, nós vamos votar amanhã cedo, de tarde, na hora que o senhor quiser. Na hora que eu quiser, na hora que tiver o parecer do projeto, a gente coloca em votação. Olha para nós, só do servidor, para resolver, que isso é muito grave, né? Mas depois ele sai conversa na rua, que nós estamos atrasando isso, né? Se tiver, se comprar, anda mesmo. Vou falar com o Zé ali, o Paulo aqui também, qualquer hora que tiver pronto, se precisar da gente vir cá também, a gente já faz uma reunião. Se o doutor Paulo estivesse aqui, nós podemos até dar o parecer. Só ligar para ele, por que eu fui embora? Você está voltando. Porque as alterações que você pediu, chegou protocolado. Só quer constituir o salário do funcionário público atrasado, não é culpa minha não. Mas ninguém. A culpa. Ah, meu Deus, é muita demagogia quem passa nessa Câmara. Viu? Vamos voltar o projeto amanhã. Vamos marcar, deixa o doutor Paulo aparecer dele aqui amanhã e a gente volta o projeto. Tá? Então vamos ligar para ele. Será que foi embora? O presidente até foi embora. Vê se está na casa aí. E tem que fazer aqui agora a autorização de dispensa do prazo de convocação, né? Mas vai fazer votação amanhã. Deixa eu ver se o doutor Paulo está. Se tiver, já. Amanhã a gente olha direitinho e volta o projeto amanhã. O doutor Paulo já não está aí mais e o Zé Galinha também já foi embora. Zé Romão, tá? Ô, Ilmar, mas eu acho que tem que ser amanhã mesmo, porque tem um lá que tem que ser, você está revendo, se vai dar um aumento maior que 5%, não é isso? É o do servidor, que a gente está brigando para dar. Eu acho que isso tem que ser visto amanhã, pode ser votado hoje não. Tem que ver, ó.
A casa está aí, não vai conseguir resolver isso amanhã. Então vai ter que dar os 5%. Vai dar os 5%, depois vai precisar dar o resto. Não tem problema. Mesmo se contratar uma empresa, gente, demora mais de 30 dias. Não, demorou quase 30 dias para olhar. Tem que dar os 5% agora, para depois dar o outro. Senão o servidor só fica perdendo. Dá os 5, olha amanhã, vota amanhã o que tiver de votar e corre atrás do outro. Mas não tem o parecer, doutor Paulo. Quer dizer, não vai ser um tempão sem receber? Mas certo é isso. Nós vamos ligar para o doutor Paulo para ele vir aqui. Você vai dar o parecer? Você dá? O Zé Romualdo foi embora, tá aí? Liga para ele, ué. Se o doutor Paulo der o parecer, nós votamos agora. Não tem nada que impede. Não tem nada que impede, não. A gente convoca esse ordinário aqui agora. Ela é soberana, se o plenário dispensar. É o que eu falei. Se o plenário dispensar o prazo. Eu estou aqui na coisa certa. Eu acho que o bom era votar amanhã de tarde. Ou organizar tudo organizadinho para não ter correria, não ter problema. Se alguma pessoa falar que vai votar, não vai votar. Você sabe disso. Mas os que estão aqui, Paulo? Os que estão aqui. Eu queria fazer a coisa certa do presidente, entendeu? Não, os projetos não votou, Paulo, porque não estava errado o projeto. O doutor Paulo falou na sala do Zé Romualdo que os projetos estavam errados. Mandou para a prefeitura. Se mandou corrigido, chegou à tarde, que eu estava aqui 2 horas da tarde e não tinha nada corrigido. Não. Entendeu? Aí, o parecer não sou eu que dou parecer no projeto. Não. Quem dá parecer no projeto é a comissão. Você faz parte da comissão geral do Zé Romualdo. Mas eu faço parte da comissão, geral. Pois é, você faz parte da comissão. Ordinário. Quem marca esse ordinário é o excelente, não é eu. Se eu marco esse ordinário aqui agora, nós não podemos estar parecendo no projeto esse ordinário sem ser convocado esse ordinário, mas se você entendeu, né? Parecer. Então eu não posso dar parecer nem no geral se tiver o parecer, eu convoco esse ordinário aqui agora, nós votamos. Não, você tem que convocar primeiro para aparecer. Como é que vai dar parecer antes de votar, convocar? Você entendeu o que eu tô falando, Elmar? Então não dá parecer, né? Não parecer no projeto sem votar. Se der o parecer, eu convoco a reunião aqui agora. Se depender de mim, eu não estou atrapalhando ninguém votar nada, não. O que nós conversamos, que eu conversei, foi com a CASP. A gente conversou a respeito de dar mais os 3%. Vocês acham que para votar o projeto, nós votamos, hein? Agora falando sério, Marcos, me desculpa, o doutor Paulo falou comigo ali embaixo. Está tudo certo. Mas comigo ele falou mais cedo, depois eu não conversei com ele, Nilson. Então não tem. Gente, se o doutor Paulo voltar e tiver um negócio, nós voltamos. Se não for, nós voltamos amanhã. Marca a reunião para amanhã, 2 horas, 1 hora, 3 horas. Aqui, parece que você está pensando que eu estou duvidando de Vossa Excelência. Eu não estou. Eu estou só te falando que o doutor Paulo falou comigo que está tudo certinho. Só isso. Se depender de mim, nós votamos o projeto agora. Não, eu sei, eu estou só falando assim, porque fica muito difícil. Tem uma coisa que eu não estou aqui para fazer. Não, mas que fica muito difícil. Nada, entendeu? Porque fica muito difícil. Com um ele fala que está errado, com o outro ele fala que está certo, aí fica complicado. A nossa situação, aí. Ele falou que estava certo ou não falou? O problema é que o projeto estava errado mesmo. Levou a prefeitura, veio o projeto certo, veio certinho. Comigo também falou que estava errado, que não tinha uma correção para fazer. Falou isso comigo que era 6h30 na casa. Vamos votar isso amanhã. É o mais fácil. Tudo arrumadinho, pronto, até correria já. Não, mais tarde, porque eu estou viagem cedo de manhã, eu posso não chegar às 2. Eu não posso vir antes das 4, não. Tem que ser de tarde mesmo. Amanhã eu estou o dia inteiro preso lá, não posso, a funcionária folga da manhã, não posso vir antes das 4. O negócio é o seguinte, se eu for escutar todo mundo aqui, cada um quer um horário. Então eu tenho que ir para 1 hora, né? Vamos definir a hora. Falou. Votar nesse projeto amanhã dá prazo, Nilson? Não, dá. Amanhã se voltar eu acredito que dá. Vamos votar, marcar a reunião amanhã para as 4 horas da tarde. Reunião extraordinária para votar. Mas você vai viajar, não vai não? Não, mas 4 horas dá. Não, para você qualquer coisa também? 4 horas para mim também dá, já consegui chegar. Não, qualquer coisa, eu estou sendo... Não, mas assim, lógico.
Vai votar o projeto dos servidores, né? Geraldo, você vai pedir prazo, você vai votar o projeto dos servidores, só. Todos reajustes, né? Eu tô falando que amanhã tá aí, tem que ir 12. Na terça-feira, às 4 já tá aqui também, isso aqui. Pois é, vamos deixar para amanhã às 4 horas. Está marcada a reunião extraordinária para amanhã, 16 horas da tarde. Tá, qual os projetos? Vai votar os projetos dos servidores, dos professores da endemia, não é isso? E o do cartão? Não, do cartão deixa para depois. Declaro encerrada a sessão.